Fala galera, saudações tricolores, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao canal Fluminense Arretado. Eu me chamo Hudson. Eu me chamo Alisson. E estamos aqui para comentar como é que ficou a situação aí do Campeonato Brasileiro e do Fluminense na tabela do Campeonato Brasileiro com os jogos dos nossos concorrentes aí de Campeonato Brasileiro, né? Mas antes disso, galera, fica no vídeo até o final, confira como é que ficou toda a situação da tabela envolvendo o Fluminense aí também. Fica no vídeo até o final, se inscreva no nosso canal, seja membro do nosso canal. A partir de R$ 1,99 você já pode estar nos apoiando ainda mais. Deixa o like no nosso vídeo, muito importante para estar recomendando para mais tricolores, e dê seu feedback nos comentários. A gente está olhando e sabendo a opinião de vocês para ter essa interação junto com vocês, tá ok, galera? Compartilhe nossos vídeos e embaixo também já tem as nossas redes sociais, vocês também estão acompanhando por lá. Pois bem, vamos começar essa análise aí da rodada do Campeonato Brasileiro e por fim vamos falar do Fluminense, né? Como ficou o Fluminense na tabela do campeonato. O primeiro jogo da rodada foram os jogos de sábado, praticamente todos ali foi sábado, por causa das finais aí de Copa. Grêmio 0, Internacional 0, foi o primeiro jogo ali da rodada, junto com os jogos do Palmeiras. Foi um jogo ali que eu vi ali em alguns momentos, um jogo que o Internacional martelou bastante, só que eles pararam numa grande atuação do goleiro do Grêmio, acho que até da divisão de base, me fugiu o nome no momento, mas assegurou aí 1 ponto para o Grêmio que é o lanterna da competição e o próximo adversário do Fluminense. Acho que era o Chapecó, o goleiro do Grêmio, né? Acho que era isso, é o goleiro da base. Jogo bem chato de assistir, as duas equipes. Acho que até brincaram as Rádio Gaúcho falando que era jogo para ver quem estava pior, o momento pior, e foi mais ou menos isso. Algumas oportunidades, mas o 0-0 no placar foi bem justo. Vamos agora para o Palmeiras, líder da competição aí, embalou na competição uma sequência de vitórias aí. Tá bem no Campeonato Brasileiro, né? Palmeiras 3, Santos 2, Palmeiras que abriu ali 2-0 com Gustavo Gomes e o carrasco do Santos lá, o Breno Lopes. Parecia que ia ser um jogo bem mais fácil, mas o Santos conseguiu dar engrossada ali. Mas a equipe do Palmeiras vem de 5 vitórias nos últimos 5 jogos, embalou. Essa sim é uma equipe que a gente presta muita atenção, porque tem elenco, os reforços caseiros aí, jogadores que voltaram, como o Dudu, o próprio Davidson que voltou bem. Tá, vai encaixar ainda bem essa equipe, tem dinheiro, tem um elenco grande e parece que realmente agora o Abel achou a equipe. O time para ficar de olho aí, a gente está sempre perto desse pelotão da frente. Vamos agora aí para Atlético Paranaense 2, Red Bull Bragantino 2. Jogo bom, um dos melhores jogos da rodada também. O Atlético começou ganhando, o Bragantino começou ganhando, o Atlético virou, e aí o Bragantino empatou no final, mas um jogo bem aberto, duas equipes atacando bastante. Um jogo que eu gostei, eu acho até o jogo mais aberto da rodada, eu acho que foi esse aí. Foi empate bom pro Fluminense, né? O Fluminense ali que deu uma encostada ali, mas não tanto. Mas vamos agora para o Fluminense, né? O jogo do Fluminense agora, uma boa vitória fora de casa, 2-1 Fluminense e com um time alternativo, né? Que ressalva ainda mais essa parte do Fluminense ter melhorado seu elenco em relação ao ano anterior, conseguir esses 3 pontos com o Sport fora de casa, né? Pontos importantíssimos. Se a gente conseguir estar sempre pontuando quando a equipe alternativa, os reservas estiverem jogando, vai ser maravilhoso. Que aconteça mais isso, que é sinal que a gente ainda está nos mata-mata, né? Então, importantíssimo esses três pontos do Fluminense, 2 gols aí do Luca com 2 assistências do Danilo Barcelos. Nós fizemos a análise do jogo, mas é isso. O Fluminense no primeiro tempo chato, depois o Fluminense entra no jogo, apesar de não tantas oportunidades, as que teve, matou o jogo, o que importa os 3 pontos. Rodada boa para o Fluminense, que não pode ficar tão distante ainda desse pelotão lá da frente. Próximo jogo é São Paulo 1, Bahia 0. São Paulo que vem se distanciando ali da zona de rebaixamento, conseguiu sua segunda vitória consecutiva, né, em seguida. E gol no final ali, foi o gol do final ali do Lisieiro, e conseguiu aí mais 3 pontos. A equipe do São Paulo que vinha numa crise, né, com bastante dificuldade até para começar a venceu na rodada passada. E agora vai para a sua segunda vitória importante para dar confiança e pegar ritmo. E eu acho que nesse momento talvez o futebol nem seja tão importante quando a equipe vem numa crise daquela. Os 3 pontos para te dar mais uma tranquilidade para o trabalho é importante. Então, vitória importantíssima aí em cima do Bahia, que vinha sendo regular, né? Campanha até interessante do Bahia. Vamos agora aí para América Mineiro 0,
0, Atlético Mineiro 1. Atlético Mineiro que é o outro que emplacou sequência de vitórias aí. Quarta vitória seguida do Atlético, outro time que tem elenco, tem dinheiro, tem bastante jogadores individualmente falando, assim como o Palmeiras, que eu já vinha destacando, e agora já vai para sua quarta vitória. Parece que já tem um time bem encaixado, tá ali a 3 pontos do Palmeiras, mas já no pelotão da frente, né? Como a gente esperava, com quantidade de investimentos que o Atlético Mineiro fez. Porque se destaca essa vitória fora de casa, apesar de ser em Minas, mas é importante para a competição. Vamos agora aí para Juventude 1, Atlético Goianiense 1, um jogo que o Atlético Goianiense abriu o placar primeiramente, e o Juventude ali de pênalti, Matheus Peixoto, que é um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, empatou. Vai fazendo um bom Campeonato Brasileiro, o Juventude, principalmente seus mantos aí, apesar de ter perdido os pontos dentro de casa, mas está pontuando, né, em casa, fazendo seu campeonato. O Juventude e o Atlético Goianiense, duas equipes que, se não tem grandes jogadores individualmente falando, mas tem um conjunto interessante, bem organizado, tem padrões ali, então vão ficar ali, eu acho que do meio da tabela, são equipes de meio da tabela. Vamos agora para Flamengo 2, Chapecoense 1, jogo que eles conseguiram a virada aí, a chegada do Renato Gaúcho, estava olhando, né, o novo treinador deles, e a princípio o Chapecoense fez 1-0 e eles conseguiram a virada ali com um gol de Michael, acho que foi o outro, foi da Arrascaeta, né? Conseguiu pontuar aí. Conseguiram pontuar, não fizeram partida muito boa. A Chapecoense poderia até em alguns momentos ter matado, mas é como a maioria das equipes do Brasil tem muito medo na hora de enfrentar a equipe deles, e quando fez o gol recua demais, e 2 lances de jogada individual a equipe deles fez o gol, mas é uma equipe ainda muito aberta esse Flamengo, mas o importante agora também é pontuar. Partida que acho que o empate, se bem que a Chape recuou demais, a vitória do Flamengo é justa. Vamos agora para Cuiabá 2, Ceará 2, foi um jogo bem movimentado aí entre as duas equipes. Ceará que vinha na mesma pontuação do Fluminense, né? A mesma batuca ali, mas o Fluminense conseguiu distanciar agora com essa vitória, e um empate em 2-2 para as duas equipes. Importante, que é uma equipe que estava ali sempre brigando com o Fluminense. O Fluminense, quando teve a oportunidade de desgarrar um pouco ali da equipe do Ceará, não aproveitou essa oportunidade. Agora o Cuiabá fez isso aí pra gente, e o Ceará dá uma segurada um pouco nesse ímpeto do Ceará, que também vem fazendo um campeonato interessante, né? Fez os gols aí com o Jael e com o Rick. O Genilson, lembrei de Ceará porque o Léo Chu, né, do Grêmio, está sendo dispensado, um jogador interessante aí, fez uma grande temporada ano passado pelo Ceará, para o Fluminense ficar de olho, um ponto interessante. O último jogo da rodada foi Fortaleza 1, Corinthians 0, Fortaleza também fazendo um bom início de Campeonato Brasileiro, pontuando ali entre os 4 melhores equipes do campeonato. Muito interessante esse início de campeonato do Fortaleza, viu? Fortaleza no G4, tirou o Atlético Paranaense, e a gente fala da importância de pontuar agora, de fazer os 3 pontos, que agora nesse momento é o mais importante. Como estão tão perto, né? O Atlético Paranaense ele era vice-líder na rodada, já saiu do G4. O gol da equipe do Fortaleza foi do Robson, que foi destaque no Coritiba ano passado, um belo gol. E é uma equipe que segue fazendo uma campanha interessantíssima. Nos últimos 5 jogos aí são 3 vitórias, uma derrota e um empate. São números muito bons aí nos últimos jogos, que vem tendo uma sequência muito boa aí o Fortaleza. Vamos ficar de olho nessa equipe. A gente sabe que o Campeonato Brasileiro é longo, pode pesar a falta de elenco, mas iniciou muito bem. Vamos lá, galera, a tabela aí, ver como é que ficou o nosso Flusão na tabela, se foi bom aí com os adversários diretos, como é que foi aí. Assim, Palmeiras é o primeiro colocado com 25 pontos, uma pontuação alta, assim, com o primeiro lugar em 11 rodadas, comparada a edições anteriores, que eu até dei uma olhada, mas estou dando essa informação não tão detalhada, mas uma pontuação alta para 11 rodadas. Vamos agora para o Bragantino, que tem 23 pontos, empatou nessa rodada. Deu uma brecada aí o Bragantino, né? Nos últimos 5 jogos só conseguiu 2 vitórias, 3 empates, começou a empatar bastante. Deu uma brecada. O Atlético Mineiro já está em terceiro com 22 pontos, cresceu bastante na competição. Vem de 4 vitórias, interessante o time do Atlético. Fortaleza, 21 pontos em quarto. Atlético Paranaense em quinto com 20 pontos. Bahia é o sexto com 17 pontos, a mesma pontuação do Fluminense. Fica ali aos critérios de desempate. Em sétimo é o Fluminense, também com 17 pontos.
Em oitavo vem o Flamengo com 15 pontos, 2 jogos a menos, né? Também o Atlético Paranaense tem jogo a menos, também da equipe que está à frente do Fluminense. Santos é o nono com 15 pontos, Atlético Goianiense é o 10º com 15 pontos, 11º Ceará com 15 pontos, Corinthians 12º com 14 pontos, 13 pontos tem o 13º Juventude com 13 pontos, São Paulo 14º com 11 pontos, 15º Internacional 11 pontos, 16º América Mineiro 9 pontos, Sport Recife 17º com 7 pontos, Cuiabá com 2 jogos a menos tem 6 pontos em 18º, Chapecoense é o 19º com 4 pontos, vem fazendo um péssimo campeonato brasileiro de rebaixamento desse início, e Grêmio com 2 jogos a menos, 3 pontos, é o lanterninha da competição. E a artilharia segue aí com Gilberto, 7 gols, Matheus Peixoto com 6, vai Edenilson, volante aí com 5 gols, o Ítalo, atacante, com 5 gols, e o Iago Pikachu com 4, e o Breno Lopes ali com 4, já encostando no pelotão. Quanto ao Fluminense, rodada muito boa, porque o que aconteceu? O Fluminense conseguiu ganhar. Pulou para sétimo e ficou em sétimo. 4 posições nessa tabela. E quem estava à frente como Atlético Paranaense não pontuou. O próprio Bahia, que está à frente, empatou e se manteve ali. O próprio Flamengo, o Flamengo de todos que estão na frente, assim como o Flamengo e o Fluminense, foi os únicos que se beneficiaram desse pelotão ali onde eles estão. Subiu ali também 4 posições. O Santos, que perdeu, desceu 2 posições, que era que estava ali à frente do Fluminense. O Atlético Goianiense também não pontuou bem, caiu 2 posições. O próprio Ceará também caiu 2 posições. E o Corinthians também caiu 2 posições, ou seja, todo mundo estava ali atrás do pelotão do Fluminense, desse pelotão ali que está ali mais ou menos da parte da metade da tabela para cima, não pontuaram bem, e até os 2 que estão na frente do Fluminense também não pontuaram bem. Só quem foi bem foi o G4, Flamengo e Fluminense. O resto é uma rodada muito importante aí, o Fluminense, do que aconteceu, muito boa, como eu falando, é muito bom. Ainda mais com uma equipe considerada reserva, fazer esse tipo de pontuação, porque vai ter muito tropeço e a gente tem que estar muito próximo ali da galera de cima da tabela. E temos que aproveitar aí, o próximo jogo é contra o Grêmio em crise. Então é mais um jogo que o Fluminense deve vir com a equipe alternativa, mas é mais um jogo de aproveitar esse momento do Grêmio e fazer os 3 pontos, fazer esses 20 pontos e a gente entrar no G6 e não se distanciando ali da galera ali que tá mais acima e encostar mesmo no Campeonato Brasileiro de cima. Depois a gente enfrenta Palmeiras, é um jogo no Allianz Parque. Talvez, eu digo que esse jogo, se o Fluminense ganha do Palmeiras no Allianz Parque, é um jogo para se pensar melhor em questão de temporada. Eu sei que temos a Libertadores agora, mas é um jogo de extrema dificuldade de anos aí o Fluminense nesse estádio, né? Se a gente ganhar, eu vou ficar empolgado, sim, com a sequência do Fluminense em Campeonato Brasileiro. E é isso aí, pessoal. Para finalizar o vídeo, o próximo jogo do Fluminense é sábado, dia 17/7, às 21 horas, contra a equipe do Grêmio. O que é importante é não ressuscitar o Grêmio, que ainda não venceu no campeonato. Só isso. É na estreia do Filipão, eles vão vir com um bolo de comemoração para a estreia dele. Come o bolo como um bom penetra e sai comemorando a vitória dos 3 pontos, porque não dá para ressuscitar o Grêmio agora, tem que continuar pontuando, ir para os 20 pontos e torcer para a rodada ser boa, o Fluminense continuar subindo. É isso aí, pessoal, esse é o giro da rodada, análise da rodada boa para o Fluminense, positivo. Se você estiver gostando desse nosso giro aqui, deixa aí nos comentários o que você achou. Se você não estiver gostando também, deixa aí para a gente estar levando esse feedback para casa. Seja membro, se inscreve, é isso aí, compartilha com os amigos tricolores. Até os próximos vídeos, valeu, saudações tricolores.